Fala, povo de Deus! Então, tudo bem com vocês? Está todos? Eu espero que sim. Então, abre tua Bíblia, na carta de Paulo a Tito, Tito, no capítulo 2, versículo do 11 ao 13. Hoje, nosso quadro de pregações. Então, vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Então, antes a gente ler, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, comenta também, nos dá um feedback aí, que a gente pode, né, algo que a gente possa melhorar, né? Ou se você quiser compartilhar algo da parte de Deus, fique à vontade, meus irmãos. Então, esse canal não é só meu, esse canal também é de vocês inscritos, de vocês que fazem, que curtem, que compartilham, né? O conteúdo. Então, lembrando que eu já gravei vou colocar o vídeo da segunda carta, né, do apóstolo João no livro do Apocalipse, a carta de Esmirna. Então, depois quando colocava lá, né, dá uma conferida, né? Então, vamos agora entrar aqui no texto, mas vamos orar, claro, tudo tem que começar com oração. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua Palavra, para pregarmos, Senhor. E o melhor, Senhor, nos ajudar a praticar essa parte mais importante, Senhor. Continua abençoando cada um que está me ouvindo, é o que te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, mas não, vamos lá. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Né? Amém. Como é maravilhoso. Para Deus é maravilhosa. Né? É muito bom a gente estar aqui lendo, a gente estar, né, compartilhando dessa palavra que nos guia, que nos orienta, né, que nos dá vida, vida essa em abundância. Essa palavra que, né, nos sara. Né? Se Deus quiser, né, nos sara de forma, né, nossa pele, nossa carne carnal mesmo, né, de forma material, mas sara ali principalmente a nossa alma dos males, né, da tristeza que muitas vezes a gente está sentindo, das aflições que a gente está passando. Então, quando a gente lê a palavra, né, a gente sente ali o bálsamo do Senhor, o Espírito Santo nos abraçando, o afago ali do Senhor Jesus, né, e só se confirmando o que ele disse: olha, não vou deixar vocês órfãos, não somos órfãos, né? Temos a palavra do Senhor, temos o Espírito Santo, né, aqui conosco, amém, nos aperfeiçoando cada vez mais. Bom, irmãos, mas entrando propriamente no texto bíblico, né? No versículo 11, Paulo diz, né, porquanto a graça de Deus se manifestou, né, salvadora para todas as pessoas, né? Então a gente entende aqui que a oferta da graça para todos, mas infelizmente nem todos querem, nem todos, né, irão ser salvos. Por quê? Porque, né, rejeitaram. Se o próprio povo de Deus de Israel rejeitou, né, viu, para os seus rejeitaram, né, mas os seus não quero esse Messias aí, eu não quero, né, mas todos aqueles que o receberam, ou seja, que receberam da graça ali, né, foram, né, tiveram, né, o direito de ser chamados filhos, filhas de Deus. Então, aqui, né, às vezes tem essa bate aí, né, dos arminianos, os calvinistas, né, não, porque a eleição, eu creio na eleição, porque a Bíblia fala sobre a eleição, mas uma coisa é certa, a oferta da graça, pelo menos os calvinistas que eu conheço concordam com isso, né? Não sei se outros concordam aí. A oferta da graça, ela foi para todos. O texto está dizendo aqui, porquanto a graça de Deus se manifestou, né, salvadora para todas as pessoas. Então não tem como correr do que diz a palavra. E não só esse texto, existem outros textos bíblicos, né, que confirmam isso. Né?
Mas, infelizmente, irmão, a gente sabe que todos não vão ser salvos. A salvação não é universal, como muitos aí pregam aí. Infelizmente, não é universal a salvação. A salvação, né, ela é condicional à graça de Deus, ao sacrifício do Senhor Jesus, né, ao arrependimento. Mas boa parte das pessoas, né, a Bíblia diz em Apocalipse que os que vão se perder são, né, semelhante à areia do mar. Muita gente, infelizmente, triste dizer isso, né? A graça de Deus foi manifestada para a salvação do mundo. Só que, né, o mundo, né, boa parte do mundo preferiu mais as trevas do que a luz. É a Bíblia. Não tem como correr disso. E Paulo aqui continua. E o que essa graça faz? É por isso que nem todos vão ser salvos. Por causa disso aqui. Essa graça, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões, né, mundanas. Então, boa parte das pessoas não quer mudar, não quer se arrepender, não quer ser guiada por essa graça, não quer renunciar aos seus desejos, às suas vontades. Por isso que nem todos vão ser salvos, porque prefere viver no pecado, prefere viver nas trevas. Porque, meus irmãos, o pecado, ele realmente é chamativo, ele realmente tem um gosto, né, de início, bem doce, mas o seu final é fel, o seu final, né, é perdição. Como Jesus falou, olha, entrai pela porta estreita e pelo caminho estreito, né, porque larga é a porta da perdição. Então, a grande maioria das pessoas, você vai usar a lógica humana. Quem quer entrar num lugar apertado? Quem quer? Eu não quero entrar num lugar apertado. Ninguém quer entrar num lugar apertado mesmo. Né? É incômodo, né? Você fica, às vezes, falta de ar, e fica aquela agonia, aquela coisa toda. Ninguém quer estar num lugar apertado. Até como você, a gente, né, falando de forma natural, a gente tá a deitar, aquela cama às vezes estreitinha, às vezes, né? Quando muitas vezes o casal não tem tantas condições quando se casa, aí às vezes é uma cama de solteiro, né? E fica lá aperto tremendo. Às vezes é uma cama de casal, mas os filhos dormem junto, porque também não tem cama, né? E aquele aperto tremendo, ninguém gosta, meu irmão. Não sei que gosta de, né? Olhando de forma natural, humana, todo mundo quer a coisa mais larga. Essa é a realidade. Só que existe uma realidade também espiritual, que a porta larga e o caminho largo é que leva à perdição. E essa graça, a graça salvadora que foi manifesta, né, ela nos orienta a renunciar, nos diz como, né, não é simplesmente se arrependa. Deus, a Bíblia diz assim, se arrepende e pronto. Ela ensina, ela orienta como devemos nos portar, como devemos realmente fazer. Porque o ser humano em si, ele não tem condição nenhuma de dizer eu não quero pecar. Então, se você já ouviu isso, ou se você tem isso em mente, tire isso da sua mente. Por quê? O próprio Tiago fala que se a gente não tiver sujeito à palavra de Deus, a gente não consegue, né, dizer não ao pecado. A gente não consegue realmente resistir ao diabo se a gente não tiver sob a autoridade de Deus. Se a gente não tiver com essa graça salvadora, a gente não consegue, meus irmãos. Porque essa graça é que vai nos orientar a renunciar. A renunciar, a não fumar mais. Só que é difícil, porque eu já fui fumante, passei 15 anos fumante, e foi labuta, foi difícil mesmo, muito difícil deixar. Mas a graça de Cristo me orientou a deixar. Me disse como, me deu força para isso. Não só a mim, mas a todos aqueles que realmente recebem essa graça salvadora, ele orienta a descer ao pecado. Né? E a impiedade, as paixões mundanas. Né? O ser humano é cheio de paixão mundana, meu irmão. Somos aqui, né, enraizados, quando não temos essa graça, somos enraizados aqui, nessa terra. Gostamos muito daqui, gostamos do pecado, gostamos de pecar. Porque é bom, satisfaz a nossa carne, a gente fica feliz. Pelo menos no momento a gente fica, mas depois a gente começa a ver que não era bem aquilo, e a gente vai procurando assim, procurando mais,
Mas você tira. O ser humano é assim, ele nunca está satisfeito. Né? Se está fazendo muito sol, eita Jesus, o sol está muito forte. Cai uma chuvinha aí, começa a chover, chove. Eita, está chovendo demais, vai estragar tudo. Então, o ser humano sempre está insatisfeito. A gente tira outro exemplo. Né? A pessoa faz uma faculdade, né? Um curso de 5 anos. Aí acaba e daqui a pouco, não, vou fazer um mestrado. Mestrado, vai acabar aquele tempo, daqui a pouco mestrado, vou fazer um doutorado. Eita, não, vou fazer mais um curso disso. Eu vou fazer mais. Então, você está insatisfeito, né? Eu tenho uma casa, então não, eu vou lutar para comprar outra. Aí eu tenho um carro, vou comprar para comprar outro. Então o ser humano sempre está insatisfeito, sempre vai querer mais. E é assim que o pecado faz. O pecado ele nos deixa sempre gostinho, quero mais, quero mais, quero mais. É isso que ele quer, que a gente fique sempre com aquele gosto, quero mais, sempre gosto de, eu quero pecar, eu quero continuar a pecar. Né? Mas quando a graça reveladora de Cristo, né, é derramada nos nossos corações, a gente começa a ser orientado a renunciar a essas paixões mundanas. A gente começa a ver que o pecado não vai jamais irá nos saciar como a presença, como a graça de Cristo nos sacia. E ele fala, e essa graça, né, ela nos ensina a viver de forma sensata, justa e piedosa nessa presente era. Então não é essa presente aí falando naquela época, mas a gente falando de hoje, nessa presente era tão difícil, se na época estava difícil aqui mesmo, hoje cada vez, e a tendência é piorar. Né? Hoje estamos numa era que está complicado, meus irmãos. Vocês sabem o que eu estou falando. Numa era onde a gente cria os nossos filhos de uma forma, né? E chega no colégio é outra, chega na rua é a internet, aquele bombardeio. Numa era de extrema tolerância religiosa, de extrema tolerância política, né? De extrema intolerância. Ou você pensa conforme aquele grupo, ou você é excluída. Então, essa graça, ela nos ensina a gente viver de forma, né, sensata. Porque, infelizmente, há muitas pessoas insensatas que não estão nem aí, que não se importa, faz as coisas que na cabeça, ele quer se saciar. Só que o único que pode nos saciar de verdade é o Senhor Jesus. Então essa graça nos ensina, meus irmãos, a gente viver de forma insensata. Né? Então se a gente está realmente vivendo de forma insensata, então subtende-se que a gente não tem a graça, porque a graça de Deus salvadora nos orienta a gente a viver de forma sensata. Mesmo numa era, mesmo no meio de um povo tão pecador, de um povo tão sujo, né, de um sistema tão, né, imundo que a gente vive, de tanta injustiça, de tanto uns podem e outros não, a graça de Deus, a graça salvadora nos, né, orienta, nos ensina a viver de forma sensata, a gente observar, a gente analisar as coisas, ser sensatos na hora de tomar decisões, né, da mínima à máxima. Meu irmão. A graça, o poder de Deus nos dá, né, nos ensina isso. Então, como disse Tiago, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá de graça, liberalmente. Né? E ainda continua o versículo 12, né, de forma justa, né, essa graça nos ensina de forma sensata, justa e piedosa. Né? Então, que a gente, né, então não deve haver injustiça no meio daqueles que realmente receberam a graça de Cristo, daqueles que realmente são salvos. Devemos ir de forma justa, meu irmão, independentemente de quem esteja do outro lado. Ah, meu filho, então eu vou encobrir esse erro. Ah, meu pai, ah, minha mãe, ah, meu amiguinho. Não. A graça de Deus, o Espírito Santo nos ensina a viver de forma justa, independentemente de quem seja, vamos viver de forma justa. Ainda que eu possa passar por maus bocados, que as pessoas possam falar mal de mim, só quer ser isso, só quer ser aquilo outro, eu tenho que viver de forma justa. Né? Então, porque eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus também, aí não lembre disso, essa graça, a graça de Deus que foi derramada na sua vida, que te salvou, que te curou todos os males,
né, da tua alma, né? Ela te ensina aí, nos ensina a gente a renunciar a esse pecado, a viver de forma justa, de forma sensata, piedosa nessa área. Então não tem desculpa para a gente viver de forma errada, mesmo, de forma alguma. E versículos 13, finalizando, diz assim, né, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? O glorioso retorno do Senhor Jesus, o grande, né, Deus e Salvador, né, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, essa graça nos orienta até que Jesus volte. Né? Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra, ou seja, o Espírito Santo começou a boa obra na sua vida, é poderoso para aperfeiçoar até esse grande dia da volta de Jesus Cristo, onde não vai mais existir mais dor, mais aflições, mais choro, né? mais aquela a sedução, né, do pecado, não vai mais existir, porque nosso corpo vai ser transformado num corpo glorioso, né? Num corpo incorruptível. Mas até lá, meus irmãos, até a volta de Cristo, temos que viver de forma sensata, de forma justa, piedosa, independentemente da situação que está acontecendo no mundo, em especial no Brasil. O crente, o filho de Deus, aquele que foi, né, alcançado pela graça de Deus, tem que viver dessa forma. Mas eu não sei, aqui diz que ela nos orienta a renunciar à graça de Deus, às paixões, à impiedade, ao pecado. Ela nos ensina a viver de forma sensata, justa e piedosa até a volta de Cristo. Temos que viver dessa forma, meu irmão. Então, não tem desculpa nenhuma para a gente viver, para a gente não praticar o fruto do Espírito, meu irmão. Porque Ele mesmo nos dá sabedoria, nos dá poder, autoridade para viver dessa forma. Por isso, medita bem, meu irmão. Realmente, a oferta da graça foi para todos. Porém, nem todos foram alcançados por elas porque preferiram viver de forma insensata, preferem viver de forma realmente impiedosa, preferem dar dando vazão às suas paixões mundanas, mas nós que fomos alcançados pela graça de Cristo, temos o poder dentro de nós para dizer não, porque estamos sujeitos a sua palavra, estamos debaixo da proteção de Deus. Só dessa forma é que podemos de verdade resistir ao diabo. Então fica na paz, medita nisso, meus irmãos. Está aqui, ela nos instrui, nos ensina, nos diz como a gente deve se portar até que Jesus Cristo volte. Fica na paz, que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.